The Last. Então... Tá até falando em linguagem aqui agora. O irmão Rock, né? Ele tava falando sobre que ele tava buscando a voz do Senhor. E agora uma pergunta de Emily Cristina. Emily tá um Ele pouco... monopolizou aí. Monopolizou as perguntas. Como discernir a voz do Senhor? Eu tô dizendo que ela tá fazendo só pergunta de cunho pessoal. Eu tô achando que o senhor precisa visitar ele. Eu acho ali. Eu preciso dar um pulinho lá. Eita, Emily. Deixa ela prepara uma feijoadazinha pra gente. Ali cozinha. Um dia, no domingo sair daqui, a gente ia almoçar Gostei com do ela pra ter mais gente. tempo. Pra gente é bom. Primeiro, distinguir a voz do Senhor, a primeira coisa que é necessário é a pessoa conhecer o Senhor, né? Sim. Samuel não conhecia o Senhor. Então, quando o Senhor chamou Samuel, ele ia para Eli. Pensava que era Eli. Sim. Mas por quê? Porque ele não conhecia a voz do Senhor. Então, quando ele o dirigiu e percebeu que era Deus que estava chamando ele, disse, olha, quando chamar, diga, fala, Senhor, que teu servo ouve. E aí, quando ele ouviu essa voz, que ele sabia agora que era Deus, que ele ouviu Deus e passou a conhecer Deus, então ele passou a distinguir a voz do Senhor da voz de Eli. Sim. Não é? E de outras vozes. Sim. Então, essa é uma pergunta muito subjetiva. Por quê? Porque Deus não fala com a gente está aqui na sala Emily. E de repente Emily. A gente não ouve uma voz exterior, não é? É verdade. Tudo acontece interiormente. Isso é uma questão de intuição, de comunhão interior, né, do nosso espírito. Então, Deus, ele fala conosco. E quando ele fala ao nosso interior, a gente sabe quem é Deus. Sim. A gente sabe, né? Às vezes também Satanás fala em nossa mente também, não é? Sim, fala, verdade. mas a gente percebe que aquele falar não é o falar de Deus. É verdade. Então, a gente tem que, à medida que a gente vai crescendo em vida, isso vai ficando mais sensível, não é? Sim. Vai ficando mais sensível. Eu me lembro que um dia eu estava dirigindo o carro, né? E estava querendo cortar um caminhão, e só que a estrada era muito estreita, né? E muitos carros passando. E eu, quando botava a cara, aí o camarada botava a pisca-pisca, né? Dizendo que vinha carro, que não passasse e tal. E teve uma hora que ele chegou, botou a luz assim, né? Piscou a luz para eu passar. Mas aí, interiormente, eu senti do Senhor que eu não devia ultrapassar ele. Embora ele estivesse me mandando ultrapassar, mas eu senti no meu interior, Deus dizendo assim, não ultrapasse. E eu não ultrapassei. Com pouquíssimos segundos, uau, passou um carro. Aí, lá adiante, quando eu cortei ele olhou para minha cara dando risada. Ele olhou para minha cara dando risada. Quer dizer, na verdade, era uma pessoa usada por Satanás. Sim. Né? E o que ele queria, na verdade, era que eu me acabasse. Verdade. Entendeu? Então, existem essas experiências interiores que nós temos, né? E que somente nós percebemos quando é que Deus está nos falando e quando é que é nós mesmos que estamos falando ou quando é que o inimigo está nos tentando, né, falando conosco. Marroque, eu acho, assim, na minha experiência pessoal, né, eu também já tive experiências assim de ouvir a voz do Senhor dizendo não vá para aquele lugar, e inclusive aquele lugar aconteceram coisas ruins. Mas eu acho também que, por outro lado, a voz do Senhor se torna audível em sua palavra. Sim. Nós temos a questão interior, devemos estar atentas a isso, mas o nosso maior foco é que o Senhor deixou a sua palavra. Ou seja, a palavra vem de fala, né? Sim. Então, quando as pessoas falam a Bíblia é a boca de Deus de fato. A palavra de Deus é a boca de Deus. Então, eu acho que se a gente tem a Bíblia como nosso parâmetro, a gente conhece muito bem a Bíblia, a gente vai saber discernir melhor ainda quando é Deus que está falando, porque vai estar de conforme com a palavra, Sim. e quando é Satanás que está falando, vai ser contra a palavra. Eu acho que, assim, às vezes a gente até tem uma dúvida, tá em dúvida sobre alguma coisa, aí você vai ler a Bíblia.
Sim. E o Senhor manda um versículo exato. E muitas vezes não é dizendo o que você queria ouvir. Sim. Mas ali está a direção. Então, Sim. eu acho que o contato com a palavra também, tipo, a palavra escrita, Sim. te dá o direcionamento do que o Senhor quer falar. Não, e isso é massa, Luan, porque quando você tem a prática da leitura da Bíblia, Sim. né, isso não se torna eu vou abrir aqui, Deus vai me falar. Uhum. Eu sei que ele está ali e eu sei que Deus está falando comigo. Entende? Então, basicamente, é isso. Agora, o que nós estamos... o que eu falei Sim. são coisas que às vezes você não acha na Bíblia, né? Sim, É verdade, não Claro tinha que como ver. a palavra de Deus, o falar de Deus é a Bíblia. Ultrapassa. Sim. Então, se uma pessoa diz assim para você ali, vá ali naquela boate, entra ali naquela boate, né? Ou vá fazer isso ali, mate aquela pessoa, claro, você Sim. conhece a Bíblia, né? Sim. Sim. Então, se você conhece a Bíblia, você Sim. sabe que Deus absolutamente não está Sim, Sim. verdade. nesse negócio aí, né? Mas existem coisas que não estão na Bíblia. Concordo. Mas Comunhão. você precisa ter a direção de Deus. E aí Sim, existe sim. a unção. Então, quando ela né? fez essa pergunta, né? Entendi. Quando é que você discerne o falar de Deus, Sim. eu senti que ela estava querendo saber Sim, isso. sim, sim. Não, mas é Coisas real. que estão Sim. fora. Se agora na Bíblia, por exemplo, eu vou comprar uma blusa. Sim. Né? Mas como é que eu vou comprar? Na Bíblia não me diz que tipo de blusa eu vou comprar. Sim. Sim. Não é? E às vezes eu me engracei com uma blusa, não é? Mas Deus às vezes não nos dá paz É verdade. Sim. de comprar aquela blusa, por mais que nós tenhamos gostado, Sim. Sim. às vezes Deus não gostou, É a unção, né? não é isso? Então a unção interiormente nos ensina a respeito de Sim. todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Sim, né? sim. Eu falo simplesmente porque pode outras pessoas não. Eu tá ouvindo a gente Sim. que não, Não, é Emily, claro. entendeu? E aí é bom deixar muito claro. Eu acrescentaria, né, humildemente, que quando a gente não tem experiência em reconhecer a voz de Deus, nós precisamos receber a ajuda de quem conhece. Né? O pastoreio, aquelas pessoas que o Senhor deixou como tutores e curadores, também podem exercer essa Sim. função, nos ajudando a Isso. discernir. Foi o Isso. caso de Samuel, né? Samuel Sim. não reconheceu, mas aí Eli já conhecia a voz de Deus. E disse, ó, Verdade. é a voz de Isso. Deus. Isso. Também tem a comunicação de Deus, ela ocorre de certa maneira com as pessoas que o buscam mais profundamente. Esse princípio está estabelecido ali na relação que Deus tinha com Moisés, né, e que não tinha com Miriam e com Arão. E o Senhor diz, olha, eu falo com Moisés de uma forma que eu não falo com vocês dois. Né? Eu falo com vocês dois, mas tem coisas que eu revelo para Moisés. Fala o cara a cara, né? Face a face. Face a face. Como um amigo fala a outro Isso. amigo. E embora hoje todos nós tenhamos acesso irrestrito ao Senhor, o Senhor tem falado, né, de maneiras com aqueles que estão à frente para dar direção à sua igreja. E nesse sentido nós podemos ser ajudados. Eu já procurei o irmão Roque, né, várias vezes para perguntar algumas coisas, outros irmãos, o irmão Roberto também. Então, quando eu estou meio confuso, ali os irmãos têm me Amém. ajudado a reconhecer a vontade Amém. de Deus. Né? Isso é importante que ele falou, né? Sim. Nós temos o falar de Deus na Bíblia, nós temos o falar de Deus como unção em nosso espírito, E os irmãos. e nós temos também o falar de Deus através dos membros, através dos Fechou? irmãos. Olha, Emily, você queria uma resposta, teve 3. Exatamente, Não, isso que ele está falando é interessante, É isso mesmo. porque às vezes a gente não consegue luz na palavra, às vezes Deus interiormente não nos dá luz também. Sim. Então nessa hora a gente tem que ter comunhão É verdade. Verdade. com os irmãos, né? Isso mesmo. Nós tivemos aqui em Salvador uma situação muito séria, né? De uma irmã que tinha gostado de um irmão que morava em um outro estado, e ela veio para falar para a gente, eu estou gostando daquele irmão, tal e tal. E quando a gente foi conhecer o irmão, a gente viu que aquele irmão não era para ela casar com ela. Ela é uma irmã solteira, uma preciosíssima. Tinha tanto jovem assim atrás dessa irmã, e ela nunca quis ninguém, só queria saber de viver a vida da igreja, estudar, se formar e tal. Aí, de repente, ela se apaixonou por um irmão, e a gente sentiu que aquele irmão não era Deus que estava dando aquele irmão para ela. Interessante que todos os irmãos responsáveis aqui da cidade, ou daqui da igreja, na época, todos nós dissemos, não sentimos que é do Senhor. Rapaz, quando foi um dia, ela procurou a gente aqui nessa salinha mesmo, e disse, não, chorou, disse, é do Senhor, é o Senhor que está dando. E aí a gente falou assim, irmã, fala o seguinte, se você quer assumir esse compromisso de casar com esse irmão, você pode casar. Agora, nós não vamos impor as mãos sobre isso aí, porque nós sentimos que não é do Senhor. Mas se for do Senhor, se nós estivermos errados, vamos ver.
Resultado, ela casou com esse rapaz. Passado alguns anos depois, que resultado? O casamento não deu certo. O cara trouxe ela para aqui, para Feira de Santana, com 2 filhos, largou ela lá, que nem para casa da mãe, foi levar ela, entendeu? E ela ficou numa situação muito, muito, muito difícil, entendeu? Então, E aí resultado, a igreja ela acolheu. ela não ouviu a comunhão do corpo, Sim. né? Quer dizer, o falar de Deus, às vezes, vem através do corpo. Amém. Então, os irmãos todos foram unânimes. Se ela negasse a si mesmo, ela não passaria por pelo Verdade. que ela passou. Eu comentei aqui num podcast anterior que uma lição que o irmão me deixa é que nós atentemos para 3 coisas, né? A primeira é observar a palavra de Deus para reconhecer a sua vontade. A segunda é a paz, e ele diz que é uma paz individual, mas que também é uma paz coletiva, uma paz do corpo, que essas duas acabam se monitorando. Às vezes você está em paz, mas todo mundo, né? Todos os irmãos olham e não tem paz naquela situação. Exatamente. Né? A falsa paz, né? Isso. E a outra que ele fala que é as circunstâncias exteriores, né? As Sim, coisas começam a situação. contribuir ou não, né? Às vezes uma questão financeira, às vezes uma questão prática ali.